Bom dia, tudo bem? Meu nome é Cristiane Bicudo, eu faço pintura científica de aves e também pintura decorativa. Quero contar um pouquinho da minha história para vocês, é muito longa, mas eu vou tentar resumir tudo assim. Eu iniciei esse processo de empreendedorismo quando eu lecionava numa pré-escola. A mãe de um aluno montou ali um ateliê e ela ensinou a fazer uma técnica chamada Bauer. E aí eu fui fazer uma aula, escolhi um risco assim, que tinha 12 flores e várias folhas. E aí então, ela me ensinou a fazer uma de cada. E eu fui para casa, quando eu voltei na próxima aula, eu já tinha feito tudo. Tava tudo prontinho ali e não precisou mexer em nada. E eu falei, opa, ali eu tenho um dom então. E aí continuei fazendo as aulas, recebi um convite para poder ministrar aulas de pintura em São José dos Campos. Aí eu larguei a escolinha onde eu trabalhava e fui dar aula. Com isso também comecei a procurar me aperfeiçoar, né? Procurar outros cursos para aprender outras técnicas. E assim foi por vários tempos. E aí eu saí desse lugar, que era um ateliê, e montei o meu. Cheguei a ter ateliê em duas cidades diferentes, em Jacareí e em São José dos Campos também ao mesmo tempo. Mas isso estava cansativo, aí resolvi ficar só com o Jacareí, porque era onde eu morava. Fiquei por ali, mas o gasto era muito, né? Então a gente tem um aluguel, aí você tem luz, água, papá, compra tinta, põe no potinho. Nessa época era assim que funcionava. E aí recebi um outro convite, olha, vem, eu vou montar um ateliê e eu queria que você fosse dar aula, você me passa só uma porcentagem. Puxa, achei a ideia assim fabulosa. Fechei meu ateliê, fui com todo o meu material para esse novo ateliê, porque ela não tinha nada, ela não ia dar aula e tudo mais. Mas aí na primeira reunião eu vi que nada do que ela havia oferecido era o que ia acontecer. Então eu resolvi sair logo no começo, mas aí eu já não tinha o quê? Não tinha mais o meu ateliê, né? Levei tudo para minha casa, ficou tudo num cômodo ali guardado as minhas peças. Aí fiquei um pouquinho desanimada, vou contar para vocês. Mas eu tinha feito uma inscrição para uma convenção brasileira de pintura decorativa que aconteceria lá no Rio de Janeiro. E aí eu tinha que cumprir essa etapa. Fui para lá dar aula, fiquei hospedada na casa de uma ex-aluna. E ela falou, Cris, por que você não monta um fotolog? Eu falei, mas o que é esse tal de fotolog? Aí ela pegou e me mostrou o que era o fotolog. Cheguei em casa, falei para a filha, monta para mim esse fotolog aí. E aí minha filha montou para mim, coloquei a primeira postagem de peça tal para poder dar workshop. Aí foi aí que começou a deslanchar a minha vida empresarial. E aí comecei a receber convites para dar aula em Brasília, Recife, Santa Catarina, Joinville. Eu cheguei a dar aula fora do país também, na Colômbia, na Argentina, em Peru, e fui por aí várias vezes fora, e aqui no Brasil eu nem sei contar quantas vezes foi. Mas aí meu marido se aposentou e aí viemos morar numa zona rural. E aí comecei a pintar pássaros. Eu fiz primeiro pássaro, o pessoal gostou, conheci, até tá aqui atrás, ó. Aí conheci um pessoal do COA, que é de observação de aves, ele falou, Cris, isso aí é uma pintura científica de aves. E aí virou meu carro-chefe, pintar aves ameaçadas de extinção, aves da nossa Mata Atlântica e aves principalmente do Brasil. Cada madeirinha vai com o nome científico, popular e inglês de cada uma. Isso me abriu várias portas. E um diferencial grande aqui, aliás, são dois, né? A pintura vai com o QR Code, onde você tem o canto da ave, as informações sobre ela, se ela está ameaçada de extinção, que lugar do Brasil ela é. Tudo isso vai nessa madeirinha. Essa madeira é de árvores que caíram, então é sustentável. Caiu um galho de árvore, como eu moro já na zona rural, os vizinhos já sabem, olha, caiu um galho aqui, você quer? Opa, passa aí que eu quero sim. E assim eu vou fazendo as minhas pinturas. Também em volta da madeira vai escrito o nome científico, popular, em inglês de cada uma delas. Deixa eu mostrar para vocês uma. E com isso eu saio para fazer exposições, workshops, ó.
Então, a madeira, ela tem buraco, não tem casca, um pouco de casca, um pouco não, porque é uma madeira de reuso, eu reaproveito. E eu continuo dizendo, deixa eu colocar aqui. Cada furinho desse que tem aqui, ó, cada rachadura é a história da árvore que continua aqui. Poderia estar aí, sendo queimada no fogão de lenha ou triturada, mas ela continua aqui, a história da árvore. Então esse é meu carro-chefe agora. Faço exposições, tenho cursos online, faço programas de TV, eu tenho 100 cursos online gravados, eu tenho 12 DVDs, que foi na época do DVD, eu tenho uns 12 DVDs, e aí me abriu outro caminho, quer dizer, faço pintura científica, que vai para vários ramos, biólogos me procuram, então eu pinto de observação. A pessoa me encomenda, quero a ave tal, aí eu faço. Se ela quer uma dedicatória aqui em volta, eu escrevo a dedicatória também. Então, é um trabalho que eu faço que eu gosto demais. Mas continuo também com outras pinturas que vocês podem ver aqui do lado, que é a pintura decorativa. Então, tem para todos os gostos aqui no ateliê. E esse ateliê é um ateliê chamado A Cabana, que também é ecologicamente correto. Tudo que tem aqui é de reaproveitamento, desde as paredes até os móveis, tudo. Então, esse é um pouquinho da minha história que eu tentei resumir para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.